O drama da Bretanha. Prólogo. As costas da Bretanha. Na verdade, vós, como nós, todos vivemos mergulhados num oceano espiritual imensurável, do qual se originam a ciência e a sabedoria possíveis ao espírito humano. Essa a comunhão com o Espírito Santo de que tratam as Sagradas Escrituras quando dizem: Ele mora em vós e convosco existe. Imperator, Espírito Guia de Stainton Moses. Desde épocas remotas, a Bretanha foi fértil em lendas sugestivas pelo sabor dramático com que os bretões souberam revestir os acontecimentos desenrolados em seu seio, não raramente tocando-os dos matizes do mistério e do maravilhoso. Terra de antigos bárbaros, berço de príncipes ilustres, a Bretanha, adaptada às próprias lendas, ainda hoje oferece ao viajante algo de estranho e singular, que atrai, comove e atemoriza. Sua topografia presta-se às insinuações da sugestão. Enfeitada de montanhas agrestes, bordada de florestas consideradas outrora misteriosas, dando asas à superstição, contornada de ribanceiras selvagens, deitando para o Atlântico Norte, sempre bravio em suas costas e cujas águas se esboroam ininterruptamente por entre contrafortes de pedras brutais. Essa terra de fadas e gênios alados convida o pensador ao exame e à meditação, pois tão preciosos detalhes oferecem vestígios empolgantes de um pretérito atraente e, quiçá, inesquecível. Nenhum filho de solo francês teria sido mais orgulhoso, mais cioso dos valores da própria raça do que o foram os bretões. Talvez porque a Bretanha houvesse demorado a se incorporar ao território francês, os bretões preferiram sempre as suas 7 famosas florestas e as suas superstições, as suas ribanceiras do Atlântico e os seus castelos seculares, suas misérias e suas crendices, seus piolhos e sua ignorância, ao restante do solo do país, suave e galhardo. A Bretanha, aí sido rude, sombria e equívoca, deu à França a mais audaciosa e original guerra civil de que há memória na história nacional francesa e da Vendéa. Conflito estranho e trágico que escondia seu exército de camponeses, fiel ao realismo, nas entranhas da terra, no interior das florestas, solapando o terreno com os subterrâneos e onde o bretão ignorante, miserável e oprimido pelo regime, ainda feudal, lutava selvagemente contra os defensores dos seus próprios direitos de cidadão livre de uma república, preferindo defender a causa absolutista dos seus escravizadores seculares, isto é, os nobres e aristocratas acomodados à ignorância do servilismo depressor. Mas, acima de tudo, a Bretanha é encantadora. Há em sua atmosfera certa nostalgia indefinível que nos envolve em impressões imorredoras. O céu de opala de um azul esgazeado, a atmosfera saturada de frescas neblinas, o oceano rumoroso, elevando eternos brados heróicos ao longo de suas costas eriçadas de reentrâncias pedregosas, as florestas punjantes, de onde se exalam perfumes saudáveis e penetrantes, os castelos feudais, pesados, evocando o rigor medieval e as torres maciças que ornam os seus vilarejos. Ainda as ruínas evocativas de uma época bela, forte e trágica, cativam o coração daquele que um dia recebeu por berço as suas terras lendárias. Ao aportar na Bretanha, a primeira impressão que assalta o viajante de além-túmulo é a de que dramas intensos estigmatizaram para sempre sua ambiência etérea,
tecendo-lhe a singularidade de uma aura arquivo, toda especial, repleta de motivos para especulações variadas, apaixonadas e impressionantes. Em remota migração terrena, eu fui bretão. Nasci, então, nessa terra de príncipes ilustres e honrados, orgulhosos e conservadores, que ao explodir a Revolução, quando caía a cabeça infeliz de Luís XVI e a nobreza se viu perseguida e batida pelos dias do terror, preferiram morrer ou emigrar a confraternizar com o povo triunfante, ao qual se haviam habituado a tratar como vilão. Os espíritos ainda preocupados com os ambientes terrenos não são insensíveis aos locais onde viveram como homens, onde sofreram, amaram, trabalharam e progrediram. Visitam algumas vezes essas estâncias desoladas da terra que lhes serviram de berço e onde, quase sempre, vêm reencarnados para pelejas novas que lhe conferirão méritos indispensáveis outros espíritos que compartilham de suas vidas e a quem continuam a amar com desvanecimento. E colhem, de cada vez que o fazem, novos cabedais de experiência nas recordações que a vista do local onde habitaram faz eclodir em sua memória superexcitada. Eram aproximadamente 10 horas da manhã, quando planei sobre Rennes, a velha capital da província, pouco depois do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, por todos denominada a Grande Guerra. Deslizava eu pensativamente por suas ruas tingidas de melancolia, devido à neblina do mês de outubro. Indeciso, procurei o antigo berço natal e revivi uma a uma as cenas gratas ou dramáticas do que fora a minha vida de então, como se sobre um altar sagrado e muito querido eu relesse páginas inesquecíveis de um breviário fértil, cujas lições me conduziram a etapas novas de progresso. Mas o muito se concentrar sobre um pretérito que se deverá antes esquecer angustia e exaure o coração. E afastei-me entristecido, preferindo deslocar-me tão lentamente quanto me permitisse a condição espiritual, procurando a orla do oceano. E cheguei às ribanceiras rudes de certa localidade próxima de Vannes, ou seja, em certa aldeia outrora denominada Saint-Omer. Encontrei-me, então, em local singularmente sombrio e agreste, mesmo angustiante. Acheguei-me às bordas do oceano, constatando impressionante abismo de águas enfurecidas em lutas incansáveis contra os penhascos precipitosos que se suspendiam à altura não inferiores a 50 metros. Em torno, silvas e arvoredos frutíferos como que abandonados, velhos carvalheiros requerendo melhores tratos, acácias e castanheiros evocativos e como desolados, enfrentando os bramidos ininterruptos das águas revoltas. Subitamente, dentro do silêncio da manhã tranquila, e quando só o Atlântico parecia traduzir o ritmo da movimentação planetária, um grito doloroso de desespero, sinistro brado de horror e agonia, de alguém que se houvesse precipitado daquelas imensas penédias ao seio das águas. Quebrou a placidez do momento, despertando minha sensibilidade para a surpresa a que não me pude furtar. Seguiu-se um gargalhar diabólico, tal se alguém louco ou enfurecido partilhasse com alegria blasfema do desastre que motivara o grito angustioso. Gargalhar que me levou a rever os esgares das falanges obsessoras que no mundo invisível eu me habituara a contemplar
durante os serviços de socorro às trevas da ignorância, no incentivo à renovação individual de pobres sofredores, delinquentes, serviços que frequentemente era-me necessário realizar. Aproximei-me ligeiro do local de onde tinham partido as duas vibrações, o brado de horror e o gargalhar. Distendi a visão espiritual, investigando a profundidade das águas à procura do corpo humano, que certamente se precipitara ali, devassando longamente as reentrâncias das pedras, as furnas marítimas das imediações, a profundidade e a largueza do oceano, a fim de prestar socorro ao pobre espírito que então, sinistras condições, abandonava o seu fardo corpóreo. Nada encontrei, porém, como igualmente nenhum vulto humano ou forma perispiritual descobri nos locais examinados. Eu percebera, no entanto, que ambos os rumores dir-se-iam difusos pela atmosfera, antes traduzindo a vibração do eco do que mesmo o som imediato do acontecimento. E investigava ainda, examinando as ondas luminosas do éter local que o magnetismo oceânico singularmente conservava, quando 3 novos gritos, aflitos e seguidos um do outro, traduzindo inconcebível desesperação, emocionaram-me vivamente, atestando, porém, vozes masculinas, diferentes, mais longínquas do que os 2 primeiros, e repetindo como se vibrados todos por entre lágrimas de exasperado horror. Andréia, Andréia, Andréia! Quedei-me pensativo, pois nada havia no local. O primeiro grito ouvido fora de uma mulher jovem, certamente de uma adolescente. O gargalhar dir-se-ia de réprobo de além-túmulo. Os 3 gritos seguidos, chamando Andréia, seriam de homens jovens e de um ancião, que teria acontecido pelas imediações para que tão trágico registro assinalasse de tal modo as vibrações da matéria fluídica do ambiente? Examinei os arredores. Do local onde me encontrava, a uma altura de 50 metros estimativos sobre o nível do oceano, prolongava-se para o continente o vestígio de uma estrada nobre, que, a despeito do abandono em que se encontrava, deixava entrever ainda um passado de esplendor. Tufos de velhos rodoendros vermelhos, de glicínias e gestas, frondosas galhadas de lilazes e acácias, e profusão de plantas preciosas, próprias de antigos parques senhoriais, deixava-se notar por entre silvas e espinheiros, enquanto carvalheiros e pinheiros soberbos recordavam o esplendor de um parque que outrora teria sido o orgulho de velhos fidalgos bretões. Deslizei sobre essa estrada como que ouvindo ainda as vibrações dispersas pelo ar do rodar das carruagens e caleças que por ela transitaram em paradas recreativas. E deparei, não longe, um velho castelo, estilo renascença, ornado de eras, meio envolto já no sudário aniquilador de incipiente ruína. Penetrei então o interior do solar, que era nobre e patriarcal. Um guarda, único vivente naquela região desolada, sentado sobre um degrau de mármore que o limo devastava, fitava o vácuo sem me perceber à sua frente, saboreando seu modesto cachimbo enquanto se aquecia ao sol indeciso da manhã de outubro. E porque tivesse eu aguçado a visão, a fim de tudo investigar com precisão e rapidez, descobri no vestíbulo de entrada nobre os pergaminhos ali encerrados por descendência indiferente, que jamais frequentava o solar perdido
entre bosques e o litoral selvagem. E li arquivos de antigas personagens ali residentes. Relatório e descendência. A árvore genealógica das famílias de Guzmán d'Albret e de Guzmán d'Evreux, desde o século XIII aos atuais titulares. Vannes, 27 de fevereiro de 1806. Uma árvore genealógica, com efeito, apresentava-se desenhada em pergaminho precioso, distendendo seus galhos de gerações desde o ano de 1230, com um enlace do primeiro conde de Guzmán, cuja origem era a Espanha, mas cujos descendentes se ramificaram pela França, pela Áustria e Países Baixos, transpondo a euforia para a pronúncia Gutmann. Interessaram-me especialmente, porém, os últimos habitantes do castelo, pois entre eles descobri o prenome Andréia, e assim sendo, certifiquei-me de que foram eles. O conde Joseph Hugo François de Guzmán d'Albret e sua esposa Françoise Marie de Montalbe d'Albret. Seus filhos, Victor François de Guzmán d'Albret e Andréia de Guzmán. O conde René d'Evreux e sua esposa Amélie de Guzmán d'Evreux. Seus filhos gêmeos, Arthur e Alexis de Guzmán d'Evreux. Cheio de curiosidade, galguei as escadarias e, uma a uma, visitei as dependências do castelo, as quais me pareceram impregnadas por vibrações recentes, vivamente dramáticas e fortes. Lembrei-me do grito de horror que eu ouvira havia pouco, do nome Andréia, aflitivamente bradado por 3 vozes varonis, e pesada emoção fez palpitar os refolhos do meu ser espiritual. Profunda tristeza me assombreou o espírito, cujas vibrações se amorteceram ao impacto terreno. Senti pesar em meu ser, agora integrado no ambiente material, a intensidade dos acontecimentos que aquelas nobres paredes testemunharam. Aquele solar, então, apresentou-se-me como relicário augusto de dramas e lágrimas que um pretérito tormentoso havia criado. Sentei-me comovido sobre vetusta poltrona Luís XIV em damasco azul e ouro e abandonei-me a esta invocação. Ó potências augustas da minha alma, distendei vossa percepção gloriosa pelo éter que circunda esta região desolada. Perscrutai os arquivos das ondas luminosas que vibram ainda em derredor desta habitação. Aplicai vossos sentidos mais poderosos, mais sensíveis, a examinar a fluidez sagrada das vibrações que ainda tumultuam na essência cósmica que envolve esta nobre mansão e seus sugestivos arredores. Palpitam ainda por aqui, eu bem o sinto, as repercussões impressionantes do que fizeram, do que pensaram, do que sofreram aqueles que nela habitaram pela última vez. Dai-me o poder de ler na sutileza dessas mesmas vibrações, fotografadas e impressas nas ondas luminosas do éter, as cenas do drama que entrevejo por meio das impressões que me molestam o coração. E mostrai-me o que sucedeu a Andréia, para que, um fim, terreno tão trágico a arrebatasse. Quem sabe se lições de grande valor moral eu aí colherei para mim próprio ou para aqueles por quem sou responsável? Então, pouco a pouco, os meus sentidos espirituais, poderosos porque revigorados pela ação da vontade, se movimentaram,
e um panorama extenso descortinou aos meus olhos, desenrolando-se o drama que transladei para estas páginas. Drama que um dia, quem sabe, poderá também ser presenciado pelo leitor na ação da vida espiritual, visto que suas cenas perdurarão por milênios impressas nas vibrações da luz. O castelo nobre e evocativo apresentou-se então em todo o seu esplendor passado, fulgurante de luzes e movimentação, e compreendi que era a noite de Natal do ano de 1804.